qual é a sua identidade e vive em função dessa identidade que possui. A identidade dá a ele a habilidade para o serviço. O líder que prevalece é o líder que faz na terra o que Deus faria se estivesse nela. A sua agenda é igual. Ele sente o que Deus sente. Ele enxerga como Deus enxerga. Ele vai na direção que o Senhor iria. Ele é uma extensão do Senhor aqui na terra. Esse é o líder que prevalece. O líder que prevalece é um líder que consegue liderar a si mesmo em primeiro lugar. É alguém que tem autodisciplina. É alguém que exerce autogoverno. Ele sabe o que quer, ele se prepara para alcançar isso. Não há uma só pessoa que tenha se destacado, seja lá em que área for, que não tenha sido líder de si mesmo. Uma vez eu estava escutando uma entrevista, esqueci o nome do indivíduo, é um nadador desses famosos nossos aqui do Brasil. É esse mais conhecido, não tem aí. Ganha medalhas, esqueci o nome dele. Diego, é Cielo, né? Acho que é Cielo, não sei. Eu sei que é um cara altão, forte, galego, de vez em quando aparece por aí nas entrevistas. Uma vez ele falando, você sabe que horas ele dorme? Pontualmente, todo dia, ele tem que ir para a cama, não pode passar 11 horas da noite. Deu 11 horas, tem que dormir. Não poder acordar cedo. Porque ele tem que ter liderança sobre o seu corpo. Ele depende do seu corpo na hora que entra na piscina. Então, se eu tenho que ver, no caso dele, se ele tem que dormir tantas horas, ele faz isso. Pode ter o que for, pode ter o aniversário que for, pode ter a festa que for, pode ter o programa de televisão que for, pode ser o que for que estiver acontecendo. Deu 11 horas, cama. Porque o corpo dele depende disso. Porque ele tem que prevalecer na piscina. Isso é disciplina. Quem não é disciplinado dessa forma, não prevalece. Você está entendendo o que eu estou falando em relação ao tempo? Como você tem que organizar a sua agenda? Como você tem que se disciplinar para ver de fato na sua vida o que é que vale a pena você investir e as outras que tem que ser deixadas de lado. E exercer força para que isso aconteça. No dia que tiver com vontade, lê a Bíblia. No dia que não tiver com vontade, lê também. No dia que tiver com vontade, eu vou orar. E no dia que não tiver com vontade, eu vou orar também. Porque assim como esse nadador precisa do corpo dele para prevalecer quando estiver na piscina, eu preciso do meu espírito forte para prevalecer quando estiver liderando. Eu não estou lutando com pessoas, a minha guerra é no nível de principados, potestades, como diz o apóstolo Paulo, e eu só prevaleço nessa guerra se eu estiver bem. A nossa liderança é um trabalho de resistência espiritual. Enxergue mais do que você está vendo das pessoas, é mais do que simplesmente arrastar uma cadeira, colocar no lugar, é mais do que isso. Você está numa guerra espiritual, e você precisa estar bem para poder prevalecer nessa guerra, senão nada acontece. O que nós queremos não é entreter uma plateia, que as pessoas simplesmente venham, se sintam alegres, saiam e vivam a mesma vida. O que nós queremos é que elas cheguem e saiam transformadas, saiam alimentadas, saiam libertas, saiam curadas. Mas para isso eu preciso estar bem. A minha vida espiritual precisa estar forte, porque seja lá o que for fazer, eu libero a vida de Deus sobre as pessoas. Não é apenas palavras positivas para elas, é a vida de Deus que vai alcançar elas. Porque essa vida emana a partir do que eu faço. Seja abrindo uma porta, seja cuidando de uma mesa, chegou perto de mim, a vida de Deus toca. O lugar impregnado da vida de Deus, eu preciso estar bem. Mas se eu não me liderar, eu não consigo. Porque tem muita coisa importante para você fazer durante o dia, mas algumas são essenciais. E essas não podem ser substituídas. Você pode deixar de fazer muita coisa, mas você não pode deixar de respirar. Não se morre. Respirar é essencial. Trabalhar é importante, mas respirar é essencial. O serviço que você presta aqui é importante, mas é essencial que você tenha uma relação com Deus. É o seu respirar. Se você não respira, o serviço é um serviço morto. Não produz efeito nenhum, impacto nenhum na vida de ninguém.
Você pode ser muito carismático, e as pessoas até gostar de estar perto de você, mas se você não respira a vida de Deus, o serviço que você presta é um serviço que não traz mudanças significativas na vida de ninguém. Então pode ser o mais simples serviço, tem que ser carregado de unção. Deus habilitou e ungiu pessoas para construir uma arca. Deu habilidade para que elas construíssem, cortassem madeira, fizessem tudo direitinho. Habilidade dada pelo alto. O que é que nós precisamos buscar? Deus, me dê habilidade para que eu faça o que eu estou fazendo, para que através do que eu faço a tua unção seja liberada. Quando toda uma liderança caminha nesta unidade, quando toda uma liderança caminha nesse propósito de liberar a vida de Deus através da sua vida, o corpo é abençoado. E as pessoas sentirão vontade de voltar. Elas chegarão e vão dizer: tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. Não precisa ninguém falar nada, o ambiente é diferente. Eu entrei nele e eu senti paz. Eu entrei nele e eu fui tocado. Eu entrei nele e me deu uma vontade de orar. Eu cheguei aqui preocupado, ansioso, mas aqui eu fui livre desse sentimento. O que é isso? Uma liderança carregada da vida de Deus. Uma liderança carregada do respirar desta unção, desta graça. Porque aí passa pelo que está na porta, recebe a vida de Deus. Senta na cadeira, é servido por alguém, recebe a vida de Deus. Aquele que prega, libera a vida de Deus. Ele vai saindo, alguém ora por ele e recebe a vida de Deus. Isso é liderança. Transmissão da vida através do serviço que prestamos. Tudo que fazemos tem que ser feito para a glória dele. Tem que ser carregado da vida dele. Deixa eu só terminar agora com vocês. Por favor, abram mais uma vez a Bíblia, agora no livro de Filipenses. Não sei se eu passei do tempo. Jair. Não, pode ficar com Qualquer coisa mostra a placa aí, viu? Tempo de voltar. Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Só para você se contextualizar com o que a gente vai ler aqui agora. Filipenses 3 a partir do 8. Filipenses foi uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Isso quer dizer que no momento em que ele escreveu essa carta, ele já tinha passado por todas essas experiências que eu falei para você. No momento que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele já tinha bem mais de 20 anos de convertido. Já tinha feito 3 viagens missionárias. Já tinha pregado o Evangelho nas principais cidades daquela época. Estabelecido trabalhos na Ásia, estabelecido trabalhos na região da Europa, no próprio Oriente. Ele passou por várias regiões e várias cidades. No tempo que Paulo escreveu esta carta, ou seja, ele já tinha passado. Vocês ouviram a experiência dele? Já ouviram falar, certamente, que ele disse que foi até o terceiro céu, que ele ouviu palavras que não era isso nem contar. Pois é, ele já tinha ido ao terceiro céu. Paulo disse que o evangelho que ele recebeu do próprio Jesus. Deve ter sido uma experiência espetacular que esse homem teve. Não sei como, mas Jesus falou para ele o evangelho que ele pregava. O discipulado dele foi direto com Jesus. Então ele já tinha certamente visto o poder de Deus curando muitos, libertando muitos, trabalhou para levantar uma liderança, estabeleceu igrejas em várias regiões, teve experiências espirituais profundas com Deus. É esse homem que vai escrever estas linhas que a gente vai ler a partir de então. Versículo 8 diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mas diz assim, ó, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo já podia estar querendo aposentadoria. Talvez ele pudesse dizer assim: já fiz já o que tinha que fazer, terminou a minha jornada, já tive experiência, já fui até o terceiro céu. Mas ele está dizendo nessa carta que tudo aquilo que o atrapalhava de conhecer a Cristo, ele considerava como refúgio. E ele ainda desejava conhecer a Jesus. Um homem que teve todas essas experiências, ainda tinha um desejo de conhecer a Cristo, de ser conformado com Ele nos seus sofrimentos, de experimentar o poder da sua ressurreição. Isso é liderança. Alguém que tem sede de conhecer a Cristo, independente das experiências que já passou. Ele sabe que tem mais. Aí como se ele dissesse: a vida não acabou ainda não, eu estou preso, mas não estou morto. Eu quero mais do conhecimento dele, eu quero mais da intimidade com ele, eu quero estar com ele, eu quero provar desse poder que o ressuscitou, eu quero me conformar com ele no seu sofrimento. Quem sabe então na ressurreição dos mortos eu sou achado nele, mas eu desejo isso. Começo dessa carta, capítulo 1, Paulo diz assim: a minha ardente expectativa e esperança. Ela está preso, já passou por tudo que tinha que passar, mas está dizendo: meu coração ainda tem algo que arda. A minha ardente expectativa e esperança é que eu em nada seja confundido. Quem estiver comigo tem que saber quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu não quero ser confundido, e eu quero ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo. No meu corpo, que o meu corpo seja usado para a glória dele. Aí ele diz: quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é um estilo de vida, isso é um projeto de vida. Isso não é liderança local em uma igreja. Isso é uma vida de comunhão e de intimidade, que quer mais, quer mais, quer mais, e que só encontra a razão de fazer as coisas se for para Cristo. E se não for para fazer as coisas para Ele aqui na terra, é melhor morrer, é lucro. Porque o que Ele queria mais, irmãos, do que fazer, do que pregar, do que ensinar, era estar com Cristo. Ele tinha prazer em tudo o que ele fazia, mas ele tinha maior prazer na comunhão com o seu Senhor, em estar na presença de Deus. Isso ele não negociava por nada. Então, estar na terra é estar com Cristo, eu permaneço. Mas se for para estar distante dele, eu prefiro estar com ele na glória. Porque foi para isso que eu fui chamado. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Porque se vivendo eu estou com ele, morrendo eu estarei com ele. Então, aonde eu estiver, eu quero estar com ele. Eu quero ter intimidade com ele, eu quero conhecê-lo. Ah, mas eu fui até o terceiro céu. Não importa se eu vi anjos, se eu vi coisas que não é lícito nem contar, eu quero mais. Esse é um coração que arde. Por isso que é um líder que prevalece. Glória a Deus. E ele diz mais, diz assim, olha: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo: olha, eu esqueço o que ficou para trás. Foi muito bom ter ido ao terceiro céu, mas ficou para trás. Foi uma experiência boa, marcou, mas eu quero agora as novas que estão diante de mim. Às vezes diz assim: vamos lá, vamos fazer um culto de testemunho. Aí o testemunho que a pessoa vai contar. Há 30 anos atrás, é o único testemunho que você tem para contar. Há 30 anos atrás Deus falou comigo. Poxa, e ontem? E semana passada?
E esse mês, será que não temos um testemunho para contar? Como diz, eu esqueço as coisas que para trás ficam, sejam boas ou sejam ruins. As ruins eu aprendi com elas, as boas ficaram na memória, na lembrança, mas tem algo a mais para mim. O terceiro céu não foi o limite para Paulo. As coisas que ele viu e ouviu não foram o limite, ele continuava desejando conhecer a Cristo. Mesmo bem maduro e por tantas experiências que passou, ele continuava desejando conhecer a Cristo. Então, líderes que prevalecem são líderes que desejam conhecer a Cristo. Eles não colocam o serviço que prestam em primeiro lugar. Em primeiro lugar é ter comunhão com quem os enviou. Não vale a pena servir sem estar na presença dele. Não vale a pena. O serviço só traz alegria e satisfação se ele está conosco. Se ele aprova o que estamos fazendo. Eu vi uma vez uma pessoa contando como se fosse uma história para falar sobre a questão da profundidade e da superficialidade com que alguém pode viver. Ela dizia: imagine alguém que vai para a praia e não sabe nadar. Vai ficar tomando banho aonde? Na beira da praia. Vai ficar tomando banho de areia. Você entra lá, pensa que se molhou de água, quando você sai cheio de areia. Porque é o máximo que se pode alcançar quando você não sabe nadar, é ali mesmo. Mas vamos pensar nas condições normais. Alguém que agora aprendeu a nadar, sabe nadar, tem bom fôlego, enfim. Que não seja em boa viagem, mas em outro lugar. Aí a pessoa vai e nada. Ele já não fica mais na beira. Ele já vai para um lugar onde a água é mais limpinha. Ele já consegue passar um tempo maior em lugares onde as águas são mais limpas. Ele já não vai querer ficar muito na beira, porque ele sabe nadar, ele quer ir mais além. Aí vamos pensar nessa mesma pessoa que passou muito tempo só na beira da praia, mas aí aprendeu a nadar e foi um pouco mais distante, e agora ela, com as condições que lhe foram dadas, ela aprendeu as leis de mergulhar. Agora ela sabe usar o equipamento de mergulho, ela tem condições de ir até o fundo do mar e mergulhar. E começa então a ver o espetáculo que é o fundo do mar. Todo colorido que se apresenta, as variedades dos peixes, enfim. Aquele outro mundo que o mar apresenta, belo, e enfim. E ele nota que enquanto mais ele vai mais fundo, mais ele consegue conhecer coisas novas. À medida que ele vai se aprofundando, ele começa a se enxergar pequeno e ver que o mar é maior do que ele imaginava. Agora diga, se alguém que passou por essa experiência do fundo do mar vai se contentar em ficar tomando banho na beira da praia, só vive na superficialidade quem nunca foi profundo em Deus. Porque quem vai profundo em Deus não consegue mais ser superficial. Não consegue mais viver somente de banho de areia. Vai querer mais. Paulo foi profundo. E porque foi profundo, queria mais. Porque algumas pessoas, elas são batizadas com o Espírito Santo, tarará, e elas têm alguma experiência espiritual, um sonho, uma visão, seja lá o que foi. Pronto, já se achou. Que luxo, né? O espiritual anda quase sem tocar na terra. Pensa que o rosto está brilhando, na auréola ou na cabeça. Quanto mais fundo a gente vai, menor a gente se vê. Quanto mais profundo a gente mergulha em Deus, a gente sabe que a gente é limitado. A gente não consegue ir nesse lugar mais profundo de si mesmo. A gente tem que ter o equipamento que Deus dá. A gente tem que conhecer as leis que Deus ensina para poder a gente chegar mais fundo. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente não consegue passar por lá muito tempo, a gente às vezes volta. Mas quando a gente volta, deseja de estar lá novamente. A gente tem que passar um tempo aqui fora, porque não dá para passar o tempo inteiro mergulhado. Mas quando a gente sai, a gente fica pensando no que a gente viu, fica pensando nas coisas que a gente aprendeu, e fica contando os minutos para chegar lá de novo. Isso é quem tem a vida com Deus profunda. Não precisa ninguém dizer para ele, vai orar. Não precisa ninguém para ele assim, você tem que fazer isso. Porque ele experimentou a profundidade. Ele se viu pequeno.
E ele sabe que foi lá porque Deus o levou, ele quer mais. Ele vai para o trabalho pensando no que ouviu, no que Deus falou, e com saudade, com toda hora, Deus, eu quero de novo esse mergulho. Que mergulho bom foi esse? Olha quanta coisa o Senhor falou para mim, olha quanta coisa o Senhor me disse. Eu tenho que chegar logo, eu quero mergulhar de novo. Eu quero mergulhar, e assim é Deus, um oceano de conhecimento inesgotável, de experiências infinitas, que não tem ninguém que possa mensurá-las. E quanto mais profundo nós vamos, mais encharcados de Deus nós saímos, e aí nós nos tornamos líderes que prevalecem, não líderes de superficialidade, mas líderes de profundidade em Deus. E aí poder dizer como o apóstolo Paulo, eu quero conhecê-lo. Eu não gostava de pregar, não gostava de ensinar, mas entre essas coisas e conhecer a Jesus, ele preferia conhecer a Cristo. Você quer ser um líder que prevalece? Tenha uma experiência profunda com Jesus, que marque a sua vida. Tenha certeza da visão que Deus te deu. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Tenha domínio sobre a sua própria vida. Se lidere em primeiro lugar e deseje conhecê-lo profundamente. Aí, seja lá o que for você vai fazer, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Fica de pé, vamos orar. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradeço, Deus, por esse tempo tão precioso juntamente com os irmãos. Obrigado. Te agradeço, Deus, por esta igreja que abriu as portas, que nos recebeu. Eu quero orar nos abençoando esse lugar. Venha, Deus, o teu poder e a tua graça sobre esta casa. Que esta casa cresça e se multiplique, ó Deus. Que muitas pessoas sedentas de Deus entrem por essas portas. E haja um tempo de fome e sede de conhecer a tua palavra. Pai, eu te peço no nome de Jesus, levante uma liderança com uma unidade forte, um só pensamento, um só coração, para realizar a tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz glória, Deus, ao teu santo nome em todas essas coisas que neste lugar acontecerão. Enche esse lugar da tua presença, enche esse lugar da tua glória. Enche esse lugar da tua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que cada líder neste lugar prevaleça naquilo que vai fazer. Que tenham comunhão com o Senhor. Que amem ao Senhor profundamente. Que tenham experiências que marquem a sua própria história. Que seja uma influência positiva. E que deixem um legado na vida daqueles a quem vai ministrar. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que muitos entrem por estas portas e sintam a tua graça e o teu poder. Que este lugar seja um verdadeiro Betel, casa de Deus, onde os teus anjos ministram e pessoas são curadas, libertas, saradas, consoladas, acolhidas, salvas para o louvor da tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Deus, cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, Deus. Conceda a eles a unção e a habilidade necessária para executarem bem o serviço para o qual foram designados. Como servos, Deus, executem bem a tarefa. Sejam frutíferos fazendo a tua vontade. Glorifiquem o teu nome no serviço que prestam. Que muitos se tornem inspirados, incentivados a servir ao Senhor através do serviço que os teus filhos prestarem neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz um tempo novo para esta liderança. Traz um novo movimento no coração. Traz uma nova motivação no coração. Venha incendiar o coração de cada líder neste lugar, Deus, com um amor por ti acima de qualquer outro amor, de um amor ao próximo como a si mesmo, de uma paixão pelos perdidos, de uma vontade de compartilhar o teu amor com outras pessoas. Deus, enche este lugar da tua vida, sopra o teu fôlego de vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o teu nome seja em tudo glorificado, Deus. Seja sobre este lugar a tua bênção, seja sobre este lugar a tua unção, seja sobre este lugar a tua vida, venha sobre este lugar a tua provisão, Deus. Que não falte jamais a provisão para esta casa, em nome do Senhor Jesus. E todos os projetos e sonhos que tem exposto sobre o anjo
da igreja neste lugar, que eles possam se concretizar e não faltará recursos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glorifica, Deus, o teu nome e exalta o teu nome, e é isso que nós queremos e desejamos, que a glória seja dada ao teu nome desde agora e para todos sempre. Diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma bênção estar com vocês. Louvado seja Deus. Em nome do Ministério de Comunhão, eu quero agradecer aos irmãos, a diáconos, professores, líderes que estiveram aqui, jovens, pessoas que pegaram o seu tempo e usaram hoje para se dedicar a aprender mais sobre Deus. Eu creio que a partir de hoje, para mim, eu posso dizer que meu coração se renovou na presença de Deus e eu preciso buscar mais a Deus, e que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, e que a gente continue com esta união que nós tivemos aqui hoje. Pastor Exaltino, eu estava até ali pensando, digo, nós vamos depois fazer um churrasco com a liderança, o senhor já é convidado, se o senhor quiser vir participar conosco, né? Não só em todos os momentos, não só nesse momento, nos momentos de alegria, no momento de estudo, o senhor já faz parte aqui desta família. E muito obrigado, que Deus continue abençoando o senhor, a sua esposa, o ministério que vocês têm, e lá na faculdade, e que a gente, eu, Manuel, e quem for lá, né, possa aprender mais e mais, que Deus possa estar usando o senhor. Amém. Obrigado, gente, e até a próxima, né? Deus abençoe. Amém. Prazer em você. Essa daí é a coisa mais difícil para mim. Esse lugar. É, né? Vai conseguir. Não quebrar. Bruno, vai estar com a gente aqui. Você mudou o cartão de novo? Eu pego. Sabe como voltar? Vai lá naquela ponte de volta. Já tá na casa. É mais complicado, né?